Fala galerinha, vamos dar continuidade ao estudo de geometria analítica, né? E agora a gente vai estudar a distância entre dois pontos e as coordenadas do ponto médio de um segmento no plano cartesiano. Muito bem, então, dois pontos podem estar dispostos de três formas no plano cartesiano. Ou eles estarão dispostos de forma horizontal, ou estarão dispostos de forma vertical, ou estarão dispostos de forma inclinada. Se os dois pontos estiverem dispostos de forma horizontal, como é o caso aqui, ó, e você consegue identificar muito bem pelas coordenadas da ordenada aqui, né, ó, é 1 e 1, né? O ponto A é menos 1, 1 e o ponto B é 3, 1. Então, como a ordenada é a mesma aqui, é isso? Então, significa dizer que esses dois pontos são horizontais. O que é que eu posso fazer aqui? Basta eu subtrair, né, o valor maior do valor menor. Nós vimos isso no 7º ano do ensino fundamental, quando estudamos os números inteiros. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? A distância de A até B será xb menos xa, ou seja, 3 menos 1. Como menos com menos dá mais, 3 mais 1 dá 4. Né? Então, a distância de A até B é 4 unidades aqui do nosso plano. Eu posso ter dois pontos também dispostos de forma vertical. Né? Nesse caso aqui, observe que o valor da abscissa é a mesma, né? Menos 2. O ponto A é menos 2, 4 e o ponto B menos 2. A distância de A até B, eu vou seguir o mesmo princípio. Basta eu subtrair o valor maior, que é 4, do valor menor, que é menos 2. Então, 4 menos 2, que é a distância de A até B, menos com menos dá mais, é 4 mais 2, que dá igual a 6. Então não tem nenhuma dificuldade, né? Agora, eu posso ter dois pontos dispostos no plano de forma inclinada, e aí a coisa muda um pouco de figura, né? Ó, dados dois pontos quaisquer A e B, de coordenadas XA, YA, XB, YB, respectivamente. A distância entre os pontos A e B pode ser obtida pela aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Ó, observe aqui, ó, o plano cartesiano. Então, digamos que eu tenho um ponto A de coordenadas XA, YA e um ponto B de coordenadas XB, YB, né? Esse seria o segmento traçado, né? Ó, a distância de A até B. É um segmento inclinado. Observe que o tamanho desse segmento não coincide com o tamanho do eixo da abscissa, nem também coincide com o tamanho do eixo da ordenada. Nesse caso, ó, prolongando aqui o segmento do ponto B até um ponto C criado nesse lugar aqui, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo em C aqui, ó. Esse é o ângulo reto. E nós já sabemos que quando nós temos triângulos retângulos, nós vamos utilizar ou as relações métricas, ou as relações trigonométricas, ou o Teorema de Pitágoras. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar através do Teorema de Pitágoras. O que é que eu vou ter? A hipotenusa, que é AB ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, você vai ter AB ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a BC ao quadrado, que é o cateto horizontal, mais AC ao quadrado, que é o cateto vertical. Nós já aprendemos que a distância aqui horizontal eu posso subtrair a partir do eixo das abscissas. BC é a coordenada XB menos XA ao quadrado, né? São as coordenadas da abscissa subtraídas e elevado ao quadrado. A mesma coisa eu posso fazer com o segmento AC, basta eu pegar as coordenadas da ordenada, né, ó, YB menos YA, e subtrair e elevar ao quadrado. Uma coisa interessante é que isso aqui você pode inverter também. Você colocar XA menos XB dá o mesmo resultado. Por quê? Porque uma vez você elevando ao quadrado, independentemente do resultado aqui dentro dar positivo ou negativo, o resultado, quando elevar ao quadrado, será sempre positivo. Muito bem, o que é que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso pegar esse expoente 2 aqui e mandar para o segundo membro com a operação inversa. O contrário de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. E aí eu tenho a equação que determina a distância entre dois pontos no plano cartesiano. A distância de um segmento que liga dois pontos, no caso aqui A e B, no plano cartesiano, é igual à raiz quadrada das
abscissas subtraídas elevado ao quadrado, ou seja, xb menos xa elevado ao quadrado, mais as coordenadas da ordenada subtraída elevada ao quadrado. Então, yb menos ya também elevado ao quadrado, né? Na prática, como é que isso funciona? Então, observe esse exemplo aqui, ó. Você tem esses dois pontos traçando esse segmento de reta aqui, de A até B, no plano cartesiano. E aí você quer determinar essa distância de A até B. Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar as coordenadas. Pessoal, importante ressaltar que essa equação ela vai determinar um segmento inclinado, um segmento horizontal, um segmento vertical. Então, nesse caso, aí nós vamos para aquela questão que nós discutimos na aula anterior. O ideal é que nós não tenhamos mais o desenho, que a gente trabalhe apenas com as coordenadas. Olha, se eu tenho a equação e eu tenho as coordenadas, basta eu substituir as coordenadas na equação que eu vou encontrar a distância. É assim? Então, nesse caso aqui, ó, as coordenadas de A são 1, tá vendo, ó, e 2. E quem são as coordenadas do ponto B aqui, ó? As coordenadas do ponto B são 5 e 5, né? Substituindo aqui na minha equação, eu tenho aqui a distância de A até B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Segue aquela mesma orientação, toda a questão você repete a equação, que aí é uma forma mais fácil de você memorizar. E aí eu vou substituir, ó. A distância de A até B é xb, ó, xb aqui 5, menos xa, ó, xa aqui, que é 1, elevado ao quadrado, mais yb, ó, a coordenada y de B aqui, 5, menos ya, ó, a coordenada y de A, 2, elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, 5 menos 1 vai dar 4, e 5 menos 2 vai dar 3. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, a distância de A até B é a raiz quadrada de 9 mais 16, que dá 25. O resultado, nesse caso, é 5. Pessoal, interessante ressaltar que você pode encontrar situações que esse resultado aqui não será exato, né? Você vai ter raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos. E aí você vai, claro, ou utilizar o radical do jeito que está, ou deixar o resultado por aproximação de uma ou duas casas decimais, dependendo do que a questão pede. Ok? Então estão vendo que não tem segredo, né? Se você tem as coordenadas dos dois pontos, basta você substituir na equação. Ou mesmo se você pode ter até a distância já, e para encontrar alguma coordenada, basta você substituir na equação também. Tá bom? Na atividade nós vamos ver algumas situações. Outra coisa que nós podemos encontrar são as coordenadas do ponto médio. Para isso, eu quero que vocês pensem na seguinte situação. Qual a metade da distância do número 2 até o número 6? Bom, é simples, né? É 2, 3, 4, 5, 6. No caso, você vai ter o 3 entre o 2 e o 4 e o 5 entre o 4 e o 6. Então, a metade da distância é o número 4. Mas como encontrar essa distância matematicamente? Ora, é muito simples também. Basta somar e dividir por 2. Ou seja, se eu somo 2 com 6 e divido por 2, eu encontro o 4 que eu estou procurando. 2 mais 6, 8 dividido por 2, 4. Ah, mas para que essa bobagem? Porque nós vamos precisar agora como encontrar as coordenadas do ponto médio no plano cartesiano. Então, eu vou traçar aqui um segmento AB no plano cartesiano e vou marcar um ponto M, que vai dividir esse segmento ao meio. Então, eu tenho aqui o meu glorioso plano cartesiano, aquele mesmo que nós utilizamos lá na organização da equação da distância. O segmento liga os pontos A e B e eu vou marcar um ponto aqui no meio, a quem eu vou chamar de M, tá? Eu vou denominar de M. Então, esse ponto, ele vai ter as duas coordenadas também, a coordenada xm e a coordenada ym, né? Como eu faço para encontrar essas coordenadas xm, ym? Bom, aí eu vou para aquela brincadeirinha que eu fiz com vocês agora há pouco, né? Como eu encontro a metade da distância? Basta somar o primeiro com o último e dividir por 2. Então, basta eu somar xb com xa e dividir por 2 que eu encontro xm. Basta eu somar yb com ya e dividir por 2 que eu encontro
YM. Então observe aqui, ó, determinando a abscissa, você vai ter XM é igual a XA mais XB dividido por 2. YM, você vai ter YA mais YB também dividido por 2. Vamos ver como funciona isso na prática, ó. Então digamos que eu tenho duas casas aqui em determinada região e eu quero cavar um poço, né? Eu quero cavar um cacimbão para servir essas duas casas, tá? Só que eu quero que esse cacimbão fique exatamente no meio da distância. Por quê? Porque para que as duas casas tenham as mesmas despesas, com tubulação, enfim, ou a distância para ir buscar água no cacimbão, se for buscar água a pé, não é verdade? Então, para que a coisa seja justa, seja proporcional. Muito bem, então observe aqui que já dá para contar, né? Ó, a distância de menos 2 até 6, o meio aqui é esse rapaz aqui, né? É 2. A distância de 1 até 5, o meio aqui é 3. É assim? Mas você pode ter situações de valores grandes, né? Então o ideal é você trabalhar com as equações, ó. Então, quem são as coordenadas de A? As coordenadas de A é menos 2 e 5. Quem são as coordenadas de B? As coordenadas de B é 6 e 1. Então, se você encontrar uma situação que você não tenha o desenho para você se basear, se você tiver as coordenadas dos pontos, já ficou fácil, né? Ficou simples de você encontrar a resposta. Por quê? Você tem XM é igual a XA mais XB sobre 2. Ora, quem é XA? XA é a coordenada X do ponto A, menos 2. Quem é XB? XB é a coordenada X do ponto B. Então você, que é 6. Então você vai ter menos 2 mais 6 sobre 2. Ora, menos 2 mais 6 vai dar 4, né? Sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do número maior. 4 dividido por 2 dá 2. E o legal também é que aqui, tanto faz você escrever, se você escrever 6 mais menos 2, o resultado vai dar o mesmo, né? Então se você se confundir na ordem aqui da soma, não se preocupe, você vai obter o mesmo resultado. A mesma coisa aqui para encontrar YM. Ó. YM é igual a YA mais YB sobre 2. Quem é YA? YA é a coordenada Y do ponto A, portanto 5. Quem é YB? YB é a coordenada Y do ponto B, portanto 1. Né? Então você vai ter o quê? 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, quem são as coordenadas do ponto M? 2, como nós tínhamos visto já aqui pela figura, né? E 3, que nós também já temos visto aqui pela figura. Então, o poço profundo, né? Ele vai ficar mais ou menos nesse ponto aqui, né? Ó. Tá vendo? Como é simples. É importante memorizar as equações. Por quê? Porque na maioria das situações você só vai ter as coordenadas, né? Como eu disse, quando a gente estava estudando plano cartesiano, no caso de geometria analítica, você não vai ter muito acesso a desenho, você vai trabalhar diretamente com as coordenadas, né? Ó. Então, vamos ver aqui uma outra situação que é clássica no estudo do ponto médio, né? Ó. Sabendo que M, 5 menos 2, é o ponto médio de um segmento AB, onde as coordenadas de B são menos 3 e 8. Determine as coordenadas x e y do ponto A. Então, observe que nesse caso aqui, ele não deu o ponto B e o ponto A para você encontrar o ponto médio. Ele deu foi o ponto médio e o ponto B para você encontrar o ponto A. Então, isso é muito comum. Ou ele pode dar uma coordenada de um e outra coordenada do outro. Enfim, basta você substituir na equação, né? O que é que eu tenho aqui? Ó? Quem são as coordenadas? A coordenada de A é x e y. As coordenadas de M é 5 menos 2. E as coordenadas de B é menos 3 e 8. Então vamos lá, né? Substituindo esses valores aqui nas equações do cálculo das coordenadas do ponto médio, você vai ter xm igual a xa mais xb sobre 2. Ora, quem é xm? É a coordenada x do ponto M, portanto 5. Quem é XA? XA é XA, porque nós não temos a coordenada X de A, né? E quem é XB? A coordenada X do ponto B é menos 3. Substituir isso na equação, ficará mais ou menos assim, ó. 5 é igual a XA mais menos 3 sobre 2, ó.
Isso aqui eu posso fazer credo em cruz, né? Eu posso fazer os extremos pelos meios. Então, você vai ter aqui, ó, xa mais menos 3 vezes 1 é xa mais menos 3. E 5 vezes 2, 10. Ora, só mandar o menos 3 para o segundo membro aqui, você vai ter xa igual a 10 mais 3, que dá 13. A mesma coisa aqui com a coordenada y, ó. Ym, que é menos 2, né, ó, é igual a ya, que é y mesmo, mais yb, que é 8, dividido por 2. Né? Substituído aqui na equação, mesma coisa. Ó. Menos 2 é igual a ya mais 8, dividido por 2. Fazendo credo em cruz aqui mais uma vez, ya mais 8 vezes 1, ya mais 8. E menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Mandando o 8 aqui para o segundo membro, você tem ya igual a menos 8, menos 4, que dá igual a menos 12. Então, as coordenadas do ponto A, nesse caso, né, xa, ya, serão 13, né, e menos 12. Tá bom? Estão vendo como é simples? Então, o segredo é esse, pessoal. Gravem as equações. Sempre que for resolver uma letra, uma questão, anota a equação, porque com isso você vai memorizando mais facilmente. E, feito isso, é só substituir as coordenadas nas equações que você não terá problema, tá bom? Foi boa, a gente se vê na nossa próxima videoaula.